que hoje o dia não tá dos melhores, né? Bom, bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast Tricolor em Foco com o Casarri, que é este que vos fala aqui. Hoje não vou usar uma camisa do São Paulo, hoje em homenagem ao jogador Juan Esquerdo, eu vou usar a camisa do Uruguai. Já no último podcast eu usei a camisa que o São Paulo fez em homenagem a jogadores uruguaios. Estava com ela ontem no estádio e até então ele ainda não havia falecido, mas mediante aí o que aconteceu hoje, vamos fazer hoje com a camisa da Celeste, certo? Bom, vamos fazer um giro de notícias aqui antes de falar do jogo, né? São Paulo fechou um novo patrocínio no único espaço que havia disponível para ainda no uniforme, que era a manga, né? A manga aqui, fechou do Viva Sorte aqui na omoplata, e na manga ainda era o único espaço disponível, e o São Paulo fechou com um banco digital. Ainda não foi revelado o nome do banco, nem os valores que envolvem, nada disso, mas em breve a gente deve saber aí quem é esse novo patrocinador, os valores, deve ser tudo divulgado. Esse banco digital também vai ser o parceiro do São Paulo para relançar o banco digital do São Paulo. O São Paulo havia feito no passado uma tentativa de lançar um banco digital, mas era só para sócios torcedores. E esse banco digital aí que vem agora a partir de janeiro vai ser para todos os torcedores. Então, independente aí do banco digital, vamos torcer para que seja um bom parceiro em relação a valores, né? Falar das partes boas aqui, depois a gente entra já na descendente. São Paulo renovou com o William Gomes, então o contrato que ele ia até final de 2026, agora vai até final de 2028, e a multa é em torno aí de 120 milhões de euros, algo em torno de 735 milhões de reais. Joia, um garoto aí promissor, que precisa ser utilizado, né? Precisa ser mais utilizado. A gente vai falar um pouquinho. Bom, de boas notícias, é isso que a gente tem, né? O Ferrarese e Bobadilla, eles foram convocados para seleções de seus países, né? O Ferrarese para a seleção venezuelana, o Bobadilla para a seleção paraguaia. Então devem se apresentar aí após o jogo do Fluminense agora para essa data FIFA nesse período. Devem fazer boas apresentações, como fizeram aí pela Copa América, por suas respectivas seleções aí. E aí, já entrando agora nas notícias, o elenco, após o jogo de ontem, alguns jogadores foram para o Uruguai para participar do velório, estarem presentes ali
durante o velório do jogador Juan esquerdo. Rafinha, Caleri, Michel Araújo são jogadores que eu sei que foram, mas tinha alguns ainda outros que poderiam ir. O caso do Bobadilha, do Arboleda, eram jogadores que havia ainda poderiam ser cogitados ainda para irem para lá também. São Paulo disponibilizou psicólogos para falar com os jogadores pelo acontecido. Enfim. Bom. E aí o São Paulo precisa se movimentar, né? Vamos falar a real aqui, né? O Mário Rui o São Paulo fez uma nova oferta, aumentou os valores e o cara desistiu. Então foi-se embora. São Paulo demonstrou interesse no volante Santiago Colombato, argentino de 27 anos, do León do México. Está emprestado ao Oviedo, da Espanha, jogando a segunda divisão da Espanha. E o São Paulo fez uma segunda proposta e aí, segundo o Gabriel Sá, essa proposta foi nos moldes da primeira, com valores um pouco aumentados, né? Que era a proposta de 1 ano de empréstimo com prioridade de compra ao final. O León não se animou, o León do México não se animou em fazer negócios com São Paulo e encerrou as negociações, então ele também não vem. Então tá aí. A janela fecha dia 2 de setembro, na segunda-feira. O São Paulo precisaria fechar algum negócio até amanhã. Hoje é quinta-feira, o dia que eu estou gravando aqui esse episódio, né? Teria que fechar algum negócio aí no mais tardar aqui na sexta-feira, dia 30 de agosto, para poder ter a questão de documentação, envio de documentação, regularização, tudo, para poder contar com esse jogador aí para o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Não, é isso aí. São Paulo não conseguiu contratar um lateral esquerdo, não conseguiu contratar um primeiro volante, e aí quer brigar nas 3 frentes. Fica difícil, né? Fica complicado. Agora a gente já vai falar aqui do jogo, do que foi, do que aconteceu. E aí, primeiramente, né, a gente foi com o que a gente tinha de melhor até então, né? O Wellington Rato no lugar do Ferreira, que era o que a gente já imaginava, né? Deslocando o Lucas para a esquerda. Me surpreendeu, né, a confiança da comissão técnica no Sabino. Então, colocaram o Sabino. Eu achei que ia entrar o Ferrarese pelo tempo de casa e tudo mais. Mas o Sabino foi até um dos destaques aqui, um dos que se salvaram aí no relação no jogo de ontem. E realmente está demonstrando aí um bom desempenho, né? Mas o São Paulo não, acho que talvez estejam contando aí com a comissão técnica que julguem que o Juan Tressoldi possa fazer um papel de primeiro volante, e aí ficam contando com Michel Araújo ou Lisiero, que possa fazer papel de lateral esquerdo. Mas, sério, gente, você vai brigar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, com jogadores que não atuam nas... não. Aí não dá, né? Isso que irrita. Olha, ontem a gente estávamos lá no Morumbi, assistindo o jogo,
E, claro, né, todo mundo ficou incomodado com a falta de mexida do... Ontem era o Max Cubelhas que estava no... Cubeiras, não, faz também. Que estava lá no banco no lugar do Zubeldia. Todo mundo incomodado tanto com a atuação do Luciano, quanto com a falta de mexida e proatividade em propor o jogo dentro da nossa casa com 51 mil pessoas. Mas aí a gente fica pensando, será que, né, ele acha que as peças que estavam no banco não poderiam mudar? Realmente está se sentindo falta de alguém ali que precise? Não sei, fica difícil, né? Eu não quero fazer o papel do cara corneta aqui, de xingar todo mundo, de falar, não, estamos fora da Copa do Brasil, o Luciano não presta mais, essa comissão técnica já não dá mais, sabe? Porque tinha gente assim ontem no estádio e, sério, não, dá para entender, né, esse sentimento, dá para entender, mas é muita paixão envolvida, mas também é muita falta de clareza, né? É assim, acho que o Luciano já não vem jogando bem em algumas partidas, mas, né, ainda é o artilheiro do time, então, né, a gente tem que contar com o cara que é artilheiro do time. Ué, o Caleri tá ali, tá brigando, mas é o jogador que é o segundo artilheiro do time. Então, esses são os dois artilheiros, a gente tem que colocar para jogar. O Wellington Rato é líder de assistências do time. O líder de assistências do time, vamos colocar para jogar. Mas isso, assim, tá claro que ontem foi um erro em não ter mexido, né? Talvez são jogadores de confiança e a comissão técnica normalmente, né? Seja o técnico que for, tem os seus jogadores de confiança. O cara pode estar bem ou estar mal, o cara vai se escorar, o técnico vai se escorar nesses jogadores. A gente tá cansado de ver isso. Tudo bem, ok, coloca aí o Luciano para jogar, coloca o Rato para jogar. O Rato ainda foi bem ontem, né? Conseguiu criar algumas chances, mas no segundo tempo o São Paulo ficou encaixotado ali na marcação, né? Conseguiu ter mais domínio do jogo, conseguiu ter mais proatividade não vou dizer, mas conseguiu ter mais controle do jogo, conseguiu, né? A única chance que o Atlético teve ontem foi no lance do gol deles aos 40 e tantos lá na prorrogação. Fora isso, o segundo tempo foi o São Paulo, né? Mas a gente podia fazer mais. Aos 15, 20 minutos, ó, tira o Rato, tira o Luciano, coloca o Lucas no meio, coloca o Eric, coloca o William Gomes, faz um trio de velocidade. A gente viu no primeiro tempo que o Lucas, quando acelerou o jogo, desmontou a defesa dos caras, mas era só o Luciano, era só o Lucas que conseguia fazer isso, acelerar o jogo. Porque na esquerda, que era onde o Lucas estava, ele tinha que fazer isso, ele vinha para o meio e fazia essa aceleração, porque ele tem que abrir o corredor para o Wellington. O Wellington não conseguiu chegar uma vez na linha de fundo. Na direita, o Rato não dá essa profundidade, o Rafinha não tem profundidade, né? Mas o Rato ainda consegue, né, trazer uma dinâmica, mas mesmo assim, né, tipo, se você precisa criar, você precisa
incomodar os caras, então, porra, coloca o Eric, coloca o Henrique, coloca o William Gomes, mexe. O Bobadilha correu, mas não recebeu, ele estava encaixotado na marcação. Tenta algo diferente, coloca o Marcos Antônio. Porra, fica difícil assim, sabe? A gente na nossa casa tendo que propor o jogo e a gente não procurar alternativas para propor o jogo, né? Tivemos dois grandes lances no segundo tempo, que foi a cabeçada do Lucas e o chute do Rato. Fora isso, nada muito efusivo, grande e que gerou realmente, né, um incômodo pro Atlético. Então, pô, aí passa, né, uma comissão técnica que a gente não contou com o Zubeldia, que acho que o Zubeldia talvez mexesse se ele tivesse lá. Uma comissão técnica ali que não conseguiu enxergar o jogo que todo o estádio e todo mundo que estava vendo enxergou, porque a hora que você saiu a hora que sair do estádio, que você vai andando, né, para ir pegar o caminho de casa e tudo mais, ó, só se ouvia Luciano. E por que não mexeu? Luciano, por que não se mexeu? Então todo mundo viu a mesma coisa, todo mundo assistiu o mesmo jogo. Pô, aí o cara foi lá e falou: a gente estava dominando o jogo. Mas tu domina com um jogador desgastado, com um jogador que não está conseguindo mais dar efetividade do lance. E aí a gente sofre, né? Não precisava ter morrido com 4 substituições. Não precisava nem ter. O que o Nestor entrou aos 44 do segundo tempo? Para quê? Se o Rato estava cansado, besteira. Era aguentar 2 minutos a mais de jogo ali, porque a cera que o Atlético fez ontem também, né? Não ia ter mais jogo. Mesmo que tivesse empatado, não ia ter mais jogo. Então não precisava tu colocar o Nestor. Teve função tática? Não teve. Para jogar 5 minutos que fosse. Que função tática um jogador vai ter em 5 minutos? Que mudança no futebol que ele vai aplicar em 5 minutos? Mal ele vai pegar na bola. Morreu com 5 alterações, né? Que eram para ter sido feitas a partir dos 15, 20 minutos ali, para mexer com o jogo, para mexer com o time, com o ritmo, com a velocidade, com a dinâmica. Então aí a gente passa por uma comissão que não conseguiu enxergar um jogo, né? Por uma diretoria que fecha patrocínios, e beleza, estamos fechando patrocínios, isso aí vai ajudar a gente a saldar as dívidas e tudo mais lá na frente. Mas no dia a dia aqui hoje, no dia a dia, fica falando que vai querer disputar as 3 competições. Não vai disputar, gente. Não vai. Não adianta. Sabe, pô, eu queria que o São Paulo tivesse elenco, né, para fazer aí frente nos 3 campeonatos. Mas não vai. Agora que afunila, agora que você pega, né, as quartas de final, Copa do Brasil e Libertadores, que o negócio fica, né, para peixe grande, São Paulo não vai ter elenco. Não vai. E brigando aí, agora a gente vai fazer 4 jogos fora de casa na sequência do Campeonato Brasileiro aí. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores, que vem tudo, né? Como é que faz? Aí tem viagem, tem desgaste. Vai ficar contando com o Wellington ali até quando? Só o Wellington. Só o Luiz Gustavo. Olha o risco que o São Paulo está correndo da gente ter que disputar
umas quartas de final de Libertadores aí, sem lateral ou sem primeiro volante. Não vai sair um coelho da cartola. Não, não vejo, não se fala, acho que talvez hoje apareceria e talvez até o final do dia se aparecer algum nome aí, mas acho muito difícil. Acho muito difícil, né? A gente jogou mal ontem. Até que ponto os jogadores estavam afetados aí pela morte pelo falecimento do jogador Juan Izquierdo? Não sei. O Rafinha falou que na saída que estava realmente sentindo, e pelo choro do Michel Araújo na saída do jogo contra o Vitória, a gente sabe que realmente, né, pelo empenho do Caleri de ir lá todo dia no hospital, oferecer o cartão de crédito, a gente sabe que, né, que alguns jogadores realmente podiam estar sentindo realmente psicologicamente esse fato, né? Talvez não tivesse que ter acontecido o jogo ontem, provável, né? Era questão de bom senso, mas a gente não pode contar com bom senso de ninguém, né? Ainda mais da CBF, não dá para contar, não dá para contar com isso. Não, a gente vai colocar lá um minuto de silêncio. Ok, respeito, né? Por parte da torcida do São Paulo, por parte dos jogadores, de ambos os lados, houve respeito, né? A torcida do São Paulo ficou quieta, não cantou durante o minuto de silêncio, rezou no estádio um Pai Nosso. Só os torcedores do Atlético se acharam no direito de cantar durante o minuto de silêncio. Falta de respeito. E ainda você vê que teve gente fazendo postagens de mau gosto. Não dá nem para comentar algumas coisas, né, que você vê certos torcedores postando alguma coisa. É tão desrespeitoso você ver que deprime você olhar para um ser humano e falar: será que o cara pensa isso mesmo? Enfim, fica meio, né, como é que a gente vai fazer aí então? 3 competições, um elenco enxuto em posições estratégicas, né? Porque até na lateral direita a gente está sofrendo. O Igor Vinícius ainda tá fazendo aprimoramento físico. O Moreira tá machucado, só tem o Rafinha, né? As únicas posições que nós estamos bem é goleiro e zagueiro. O Caleri tem o André Silva. E aí, se a gente não contar com a garotada, também não tem lá pro ataque, né? Enfim, acho que São Paulo vai ter que mexer para o jogo de volta, embora tenha ainda um tempo até o jogo de volta, né? O jogo de volta contra o Atlético Mineiro vai ser dia 12 de setembro por conta da data FIFA aí que tem agora, né? Para os jogos das eliminatórias. E até lá, né? Tudo pode acontecer. Mas eu acho que o São Paulo o Zubeldia deveria mexer nesse time urgentemente
e se não tem o Ferreirinha, e não vai ter o Ferreirinha até lá, até 12 de setembro, é realmente trazer Eric e William para dentro do grupo, ou pelo menos um dos dois, e tirar o Luciano. Eu acho que o Luciano vai precisar aí voltar um pouquinho pro banco aí, como foi quando o, o Dorival, né? Quando o Lucas chegou e o Dorival mexeu e colocou o Luciano no banco. Porque o Luciano, ele tem que ser segundo atacante, né? E nessa função que ele jogou ontem, ele não estava como segundo atacante. E ele não é meio armador, porque se ele estava como meio armador ontem, ele não fez nada também. Não, não conseguiu criar, não conseguiu nem vir buscar o jogo, que às vezes ele faz, vir, né, baixar as linhas aqui e buscar o jogo, nem isso ontem ele conseguiu fazer. Tava muito mal ontem o Luciano. O São Paulo viveu ontem de espasmos do Lucas e do Rato. Pura e simplesmente isso. O Sabino, que aí, né, conseguiu achar alguns passes ali muito mais efetivo na criação de jogadas do que o próprio Luciano. E o Caleri naquela briga constante, né, contra a zaga adversária, brigando muito, mas sozinho, isolado, né? Aí dificulta, né? Porque aí eu acho que o Luciano deveria encostar mais, mas tava, o time estava muito abaixo ontem, não sei, volto a dizer, não sei se estavam todos abalados, né, pela situação, mas faltou ontem, nada deu certo, né? Nada deu certo. Ontem, vamos falar sincero, o esquema não deu certo, o estilo de jogo não deu certo, a cabeçada do Lucas não deu certo, o chute do o Rato cortando para a esquerda e batendo não deu certo, o Luiz Gustavo chutando de fora da área não deu certo, isolou a bola. Foi uma noite aí que esperamos que seja apagada pelo jogo de volta lá na Arena Microfone. Por falar em microfone, que papelão, hein, Globo? Hein, Rede Globo? Que papelão. Colocaram dois caixotes lá, um do lado da torcida do Atlético, um pro lado da torcida do São Paulo para apoiar os microfones, e só colocaram o microfone para captar o som da torcida do Atlético. Né, que já precisa de microfone no próprio estádio para poder fazer barulho, e aí vem no estádio dos outros ainda também implorar por microfone também. É time microfone, Atlético microfone, não é Atlético Mineiro. Mas é papel da Globo, né? Sempre tentar reduzir alguém para poder ressaltar alguém nas suas transmissões. É uma vergonha isso, coisa feia. Enfim, bom, gente, não tem muito mais o que falar, né? Falta contratação, faltou mexida ontem, faltou um pouco mais de empenho, mas daí, tipo, como é que a gente fica, né? Eu vou comprar empenho do cara que tava lá, né? O Rafinha ainda reclamou, falou que os jogadores não foram nem consultados se eles tinham condição ou não de jogo. Não, não foi dia, não foi noite, né? A torcida fez uma festa bonita, mais uma vez na recepção do ônibus, né? Bandeira, canto,
sinalizador, fumaça azul, como havia sido prometido, fumaça azul, fumaça branca, por conta do jogador, por conta do Nacional, time que o Juan Esquerdo atuava. Mas talvez realmente não fosse para ter tido o jogo ontem, mas aí é chovendo molhado, né? Eu vou ficar aqui no ciclo, né? Não deveria ter tido jogo, teve o jogo, mas os jogadores não foram consultados, os jogadores estão cansados, mas aí só tem esses jogadores, porque a diretoria não contrata, mas aí durante o jogo deveria ter mexido, não mexeu, aí vai ficar assim, vai ficar num ciclo vicioso que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então, o que nos resta é catar os cacos, ir lá agora para o Rio, talvez, como tem a data FIFA, talvez o São Paulo leve alguns jogadores titulares para lá, para atuarem contra o Fluminense, que vem numa crescente. E se quer brigar pelas três frentes, vai ter que jogar com vontade lá. Não dá pra gente perder esses pontos. E aí então a gente pega o Fluminense, aí vai. Tem o período de data FIFA, mas aí Ferrarese e Bobadilha, como eu já comentei, vão para suas seleções. Então daria, né? Não sei qual estado agora físico também dos jogadores, porque eles foram lá para o Uruguai, quando eles vão conseguir retornar, se vai ter tempo para fazer uma recuperação, para poder atuar, né, contra o Fluminense. Foi uma noite ruim, um momento que o São Paulo não, não correspondeu às expectativas. E o São Paulo, e aí eu estou falando São Paulo como um todo, tanto da diretoria, quanto comissão técnica, quanto jogadores, né? Precisava ter tido empenho em contratação, empenho em não tomar cartão, né, Zubeldia? Que, pô, até entendo o lado, mas não dá, cara. Não dá mais pra gente ficar sem o comandante principal no banco. A gente precisa ter o técnico lá, né? Provavelmente ele teria mexido. Não mexeu, não pôde estar, ficou assistente e o assistente não mexeu porque entendeu que o São Paulo estava dominando o jogo. Ah, é difícil aqui até de falar com vocês, né? Ontem eu não tive paciência a hora que eu voltei do estádio para assistir o jogo de novo. Não tive. Eu vou falar paciência para não falar outra coisa. Não tive paciência para assistir, como eu já fiz algumas outras vezes, para poder fazer algumas anotações, algumas coisas sobre movimentação dos jogadores e tudo mais. Eu simplesmente fiz alguns tópicos aqui e, né, um jogo fraco, pouca criatividade, o Luciano estava mal, faltou mexer no time por conta de jogadores ou cansados ou abalados, né? Tem a ressalva para os cornetas no estádio lá que tinha gente que. Eu não sei, pô, você vai no estádio, cara, tudo bem, você tem o direito de criticar quem você quiser, de falar, xingar, extravasar um pouco, né? Mas, pô, apoia também, né, gente? Tá vendo que o time tá mal?
cantar um pouquinho, vamos tentar empurrar o time. Vai que na força, né, as coisas funcionam. O cara vai e fica lá o tempo todo. Eu tô falando do cara porque tinha um cara do meu lado lá que encheu meu saco lá. Luciano. Pô, canta um pouco aí também, né? Vamos apoiar um pouco aí. Vai que no forceps sai, né? Não, o cara vai só pra ficar reclamando. E aí é isso. Então, só os destaques pro Lucas, que conseguiu fazer os escapes, o Caleri na briga de sempre e o Sabino que conseguiu achar os espaços, alguns passes interessantes ali. Foi bem, foi realmente surpreendeu aí, ó, a, a forma com que entrou e tomou conta ali. É isso. Então, jogo dia 12 de setembro, jogo de volta. É uma quinta-feira, lá na Arena Microfone. E pelo brasileiro, São Paulo pega o Fluminense agora, domingo, às 18h30, lá no Maracanã. Beleza? Espero que segunda-feira a gente tenhamos alguma coisa a mais para poder comemorar. Sei lá, não comemorar não, mas pelo menos que, né, a gente tenha um pouco mais de ânimo aqui, porque realmente hoje, pelo clima, pelo momento, pelo jogo, né, a gente só vem aqui gravar por respeito aí a quem nos ouve, quem está sempre nos ouvindo aí, né. Eu vou encerrar aqui, vou fazer a minha homenagem aqui ao Juan Esquerdo, trazendo um minuto aqui também um minuto, não vou deixar um minuto, mas um modo de dizer, né, fazendo, né, uma homenagem minha ao jogador. Certo, tricolores? Então, beleza. Nos vemos aí na segunda-feira. Até.